ele possa ser inspecionado pelo Senhor através do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Amém? Alguém, por favor, leia para mim. Eu vou pedir para a pastora Neuciene ler para mim Mateus 15, versos 21 a 28, por favor. Pastora Neuciene, Mateus 15, versos 21 a 28. Pastora Neuciene está aí? Ouviu o áudio? Ok, amém. Esse que estava fechado no microfone. 21. Mateus 15, como está aí na apostila, a referência? Ó, Jesus e a mulher Cirofenícia. Só que você vai ler para nós aí, Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Eu vou fazer um comentário sobre essa passagem, antes de seguir na apostila, né? Às vezes, a gente lê essa passagem e fica sem entender. Parece que Jesus está desprezando e humilhando aquela mulher. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma permissão de Jesus para extrair daquela mulher uma confissão para que aquela mulher ela possa ser liberta definitivamente e a sua casa também. Porque aquela mulher era Cirofenícia, ou seja, ela era de origem grega. Quando a Bíblia não dá o nome de uma pessoa, e sim a sua origem étnica, né, de onde ela veio, é porque ali está a revelação espiritual. Então, se você estudar sobre a nação Cirofenícia, a nação grega, você vai ver que eles adoravam a deuses pagãos e que havia vários deuses ali, né, que eram deuses soberbos. Por exemplo, Zeus, né, que na mitologia grega, ele comia seus filhos quando nascia. Atenas, que era considerada a mãe da sabedoria. Afrodite, a mãe da beleza, né? Astarote ou Astarté, que é a deusa Diana de Éfeso, né? Que era Jezabel, de onde, aliás, veio Jezabel, porque ela assumiu o nome de uma divindade, de um principado, né, de feitiçaria, de idolatria. E aquela mulher, se ela veio da Grécia, né, significa que ela tinha posses, que ela era rica. Acontece que ela chega num ponto de uma situação familiar que ela não suporta mais. O que eu acho maravilhoso nisso é que ela ouve falar que Jesus está na Galileia. E no mapa de Israel, a Galileia, que é chamada de Galileia dos Gentios, porque ela fica na divisa de Israel com os países do norte, né, que hoje é a fronteira entre a Síria e o Líbano, né, e a Turquia.
que naquela época essa região era chamada de Ciro-Fenícia, aonde os judeus de Jerusalém faziam a maior acepção de quem morava na Galileia. Por isso que eles não gostavam de Jesus, porque Jesus era galileu. E é por isso que ele falou para eles que daria o sinal de Jonas, né? Porque ele desceria, depois da sua morte, a mansão dos mortos e ressuscitaria ao terceiro dia. Porque Jonas também era da Galileia. E Jonas não era recebido como profeta entre eles. Eles não tinham Jonas como profeta. E Jonas ficou também 3 dias na barriga do peixe. Então, tudo que vinha da Galileia era mal visto pelos soberbos judeus do Sinédrio, cujo templo estava em Jerusalém, assim como também eles não aceitavam ninguém da Samaria. Vamos lembrar que Jesus trouxe a parábola do bom samaritano, que ele sentou no poço com a mulher de Sicá, que era a samaritana, e que agora mais um episódio com a mulher Ciro-Fenícia. Tudo isso está na Bíblia para confrontar o orgulho religioso. Porque essa mulher Ciro-Fenícia, ela creu mais em Jesus do que muitos judeus que deveriam ter crido. Então, na verdade, ela recebeu a bênção na frente de muita gente. Ela deu um salto na eternidade, porque ela creu no Filho de Deus. Só que Jesus sabia que havia um pecado de gerações e que a filha dela só estava terrivelmente endemoniada porque a mãe é que gerou a filha nesse ambiente de idolatria, de feitiçaria e de orgulho. Então, Jesus, ele fez com que aquela mulher se humilhasse, aleluia, ao ponto de que os demônios que estavam se alimentando daquela família através do princípio da soberba e do orgulho, saíssem de uma vez quando eles assistissem aquela mulher se humilhar na presença do rei. Então, ao mesmo tempo que ela ficou liberta, a filha dela ficou liberta lá na casa dela também, né? Então, existem alguns passos aí. Infestação demoníaca na família. Ela disse assim, eu não estou lendo na apostila não, tá, gente? Eu estou discorrendo a passagem. Depois a gente vai voltar para a apostila. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Né? Então, a gente tem que reconhecer isso. Tem pais que estão com os filhos endemoniados. Tem relacionamentos conjugais que estão endemoniados. Tem vidas financeiras que estão endemoniadas. Tem temperamentos que estão endemoniados. Tem relacionamentos ministeriais que estão corrompidos. Não é difícil, né, mapear a nossa vida, nem a nossa família. Os sintomas, às vezes, são evidentes, né? Às vezes a gente acha que o estado de endemoniamento é um demônio aparecendo para você, é os olhos virando, a boca espumando. Não. Isso se manifesta em comportamentos, às vezes é opressão. Mas, às vezes, se a pessoa não tem o Espírito Santo com ela, é endemoniamento mesmo. No caso desta mulher, era endemoniamento. No nosso caso, pode ser uma influência demoníaca. Não necessariamente estejamos endemoniados, que nós temos o Espírito Santo, mas podemos estar debaixo de uma influência. Então, essa mulher, ela é o símbolo da igreja, que não reconhece as bases do seu orgulho. É uma igreja orgulhosa, assim como Cão, filho de Noé, que viu a nudez do seu pai e não se arrependeu e foi amaldiçoado. É uma igreja que tira Jesus do centro e coloca ela mesma no centro, a sua liturgia no centro, no centro, a sua organização no centro, o seu nome no centro, a sua convenção no centro. Em muitas igrejas, o Espírito Santo está amordaçado. E o pastor aparece mais do que Jesus, o profeta aparece mais do que Jesus, o pregador aparece mais do que Jesus. Mas nós precisamos de dizer, como disse Abacuque, que o Senhor está no templo. Cale-se
diante dele toda a face da terra. A ele seja a glória e o louvor. Dele vem a palavra final. Aquela mulher, ela não tinha, naquele momento, ela não tinha pudor, ela não tinha orgulho, ela expôs o seu problema. Para que a libertação chegue na sua casa, é preciso você expor o seu problema. Aquela mulher expôs para Jesus. A gente sabe que ela expôs para a melhor pessoa. Para o próprio Filho de Deus, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas, às vezes, é necessário expor para quem tem a confiabilidade dos céus para ouvir essa confissão e desligar isso com você através da confissão, do desligamento e da intercessão, né? O discernimento de Jesus foi a chave da libertação. Na batalha espiritual existe uma chave, né? Quando você está diante de uma pessoa, você tem que discernir qual é a base onde Satanás está construindo vias de acesso a essa pessoa, né? E aquela pessoa que foi até Jesus, ela tinha essa base de orgulho, né? Será que Jesus ele não poderia ter somente expulsado aquele demônio? Né? Sai, em nome de Jesus. Né? Botar a mão na cabeça dela, ou ido lá na casa dela, que estava pertinho ali, de Cafarnaum, onde ele estava nesse momento, nas regiões de Tiro e Sidom. Né? Talvez uma carruagem fosse ali para pegar aquela mulher. Não é assim que a gente gosta de fazer, levar o profeta lá na nossa casa, para ungir nossa casa, né? E entregar revelações e profecias, não é assim? Mas, na verdade, preste atenção, Jesus nem sequer orou para aquela mulher, né? Deus não quer curar a nossa vida superficialmente. Às vezes, o caminho da libertação são provas duríssimas. Essa mulher precisava de ter uma atitude alinhada com o princípio eterno, que resultaria em uma libertação total da sua casa. Então, o que Jesus faz? Submete aquela mulher a um processo de humilhação, de indiferença, né? E essa mulher, ela acaba entendendo e discernindo Jesus, né? É interessante como que existem rotas e armas de libertação nas nossas almas. Quando Jesus, ele provoca uma atitude de humilhação e de indiferença naquela mulher, na verdade,